Conselheiro Capaz, capítulo 5. O pastor como conselheiro noutético. O que é um pastor? A Bíblia chama o ministro de pastor. É uma palavra rica, não encontrada em nenhuma outra religião. O Salmo 23 descreve vividamente a relação que existe entre o pastor e sua ovelha. O Salmo começa: "O Senhor é o meu pastor". O primeiro versículo do Salmo 23 é um etimema. Etimema é um silogismo em que falta um termo. O silogismo tripártico é familiar a toda a gente. Todos os homens são mortais. Sócrates é um homem. Logo, Sócrates é mortal. No versículo citado, há somente duas proposições, ou termos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Falta um termo, o termo médio, que se poderia ler: no cuidado que tem por todas as necessidades de suas ovelhas, os pastores providenciam que não lhes falte nada. Experimentemos ler o versículo na forma de um silogismo completo. O Senhor é o meu pastor. No cuidado que tem por todas as necessidades de suas ovelhas, os pastores providenciam que não lhes falte nada. Logo, a mim, uma de suas ovelhas, nada me faltará. Observe-se a descrição da obra pastoril no segundo e no terceiro versículo. As ovelhas são levadas a repousarem em pastos verdejantes, literalmente pastos de capim verde e tenro, e são conduzidas junto a águas de descanso. O pastor então as revigora, refrigera minha alma. Alma, na poesia hebraica, é palavra usada com frequência como sinônimo de mim ou ser. Aqui serve de outro modo de dizer: refrigera-me. O pastor as guia nas veredas da justiça por amor do nome de Deus, e mesmo quando andam através do vale da sombra da morte, não temem nenhum mal, pois o pastor está com elas. Ele tem nas mãos uma vara e um cajado. Com o cajado, impede que caiam da borda de algum precipício. Com a vara, talvez tendo uma extremidade com uma bola cheia de pontas, como um ouriço de nozes, lembrando certo tipo de maçã, ele golpeava os animais bravios que atacassem acaso o rebanho. A vara e o cajado consolavam as ovelhas, mesmo nos vales sombrios, onde as feras se ocultavam prontas para atacar. O quadro abrange a ideia do pastor cuidando de ovelhas cansadas, entregues, exaustas. Pode ocorrer também que elas fiquem desanimadas. Grande parte da obra pastoral consiste em reanimar as ovelhas. É preciso que os pastores saibam conduzir as ovelhas fatigadas e dominadas pelo desalento às águas de descanso e aos pastos verdejantes. Também é seu dever proteger de perigo suas ovelhas. O bom pastor, o Senhor Jesus Cristo, demonstrou o que é ser pastor de fato, no mais completo sentido da palavra. Ele não é como o mercenário que foge à aproximação do lobo. Em vez disso, dá sua vida, se necessário, por suas ovelhas. Ama suas ovelhas, conhece-as tão bem que pode chamá-las pelo nome. Elas conhecem sua voz e não seguirão a outro. João 10.
O quadro bíblico da intimidade e amor existentes entre o pastor e as ovelhas é-nos estranho. O pastor oriental vivia com suas ovelhas. Dormia perto delas à noite, nas encostas das colinas, como certamente o fazia Davi. Saía em busca da centésima ovelha, não satisfeito com as 99 seguras no aprisco. Isso tudo retrata a responsabilidade que pesa sobre o pastor para com os que lhe foram confiados. O refrigério da alma, o repouso, a paz de coração e mente continuam sendo necessidades básicas das ovelhas de Deus, e os ministros do Evangelho, como subpastores, não podem esquivar-se de sua responsabilidade de suprir a essas necessidades. Não podem delegar essa responsabilidade a um psiquiatra. Portanto, o ministro tem de considerar a confrontação noutética como parte indispensável da sua responsabilidade pastoral. Por definição, um pastor cuida das ovelhas cansadas, aborrecidas e desanimadas. Ele providencia para que elas achem descanso, visto está, pois que o pastor tem que exercer seu ministério em favor dos homens engolfados pela miséria humana. Evangelização e aconselhamento. Até aqui, nossa discussão limitou-se ao aconselhamento de cristãos professos. Mas que se pode dizer do aconselhamento dirigido a descrentes? Qualquer aconselhamento que pretenda qualificar-se de cristão terá certamente que ser evangelístico. O aconselhamento é redentor. O que Deus em Cristo fez pelo pecador condiciona o que o conselheiro faz. O aconselhamento deve seguir e refletir a ordem de Deus na redenção. Graça e então fé, evangelho e então santificação. O aconselhamento tem que ser redentor. O modo como Paulo procedeu no livro de Romanos, por exemplo, propicia-nos clara orientação. Ele demonstrou a todos, gentios e judeus, que eles tinham caído em pecado. Depois refutou as ideias falsas de redenção pelo esforço em guardar a lei e estabeleceu a verdade da justificação somente pela fé. Finalmente fez exortações à santidade pessoal. O que Paulo fez é o que os conselheiros devem fazer. A confrontação noutética exige o mais profundo envolvimento, profundo o bastante para levar a sério as pessoas quando mencionam seu pecado, mesmo que não o identifiquem como pecado. Não devemos apequenar o pecado, nem acobertá-lo com falso lustro. Deus levou o pecado a sério, a tal ponto que enviou seu Filho para morrer pelos pecadores. Na morte de Cristo está patente o grande envolvimento de Deus com o seu povo. Questões tais como lei e amor, responsabilidade e irresponsabilidade, relação e alimentação, culpa e perdão, céu e inferno compõem o conteúdo do aconselhamento. É preciso que os conselheiros tenham o cuidado de não representar Cristo como membro de uma equipe de pronto-socorro a oferecer bandagens curativas aos clientes. O aconselhamento remidor é cirurgia radical. Dado o problema radical da natureza humana, exigem-se medidas radicais. A diagnose que leva ao prognóstico da cirurgia radical deve ser aberta, franca, honesta e certeira. O homem pecou e necessita do Salvador. Nada menos que a morte para o passado e a ressurreição para um modo de vida novo em folha pode realmente resolver o problema humano. Vide Romanos 6.
Consequentemente, em um correto conceito de aconselhamento deve estar profundamente embutido a premissa de que o homem não pode receber ajuda em qualquer sentido fundamental a não ser do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Falando em termos concretos, o aconselhamento só é verdadeiramente noutético quando o consultante é cristão. Do outro modo, é sempre alguma coisa menor que aconselhamento noutético. Quando o Espírito Santo efetua a regeneração numa alma, aquela pessoa torna-se nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios 5,10. O Espírito Santo estabelece a sua residência na vida, começou a mudar essa vida e capacita a pessoa a viver de acordo com as promessas e ordenanças da Escritura. Os conselheiros inconversos não são capazes nem de compreender a vontade de Deus revelada, vê 1 Coríntios 2, nem de cumpri-la, Romanos 8, 7 e 8. O Espírito Santo é o único que deve motivar conselheiro e cliente. A motivação não gerada pelo Espírito Santo é humanística e não pode honrar a Deus. Vide as palavras de Paulo sobre o ministério do Espírito em Romanos 8. Ignorar essa mudança transformadora no aconselhamento, tentar efetuar mudanças à parte do poder de Deus, é um colossal engano. Sem embargo, muito aconselhamento evita a questão da evangelização e ainda se arroga o título de cristão. Alguns se opõem à evangelização no aconselhamento, dizendo que os conselheiros não devem impor a outrem os seus padrões e valores. Mas o certo é que é precisamente isso que interessa a evangelização. A evangelização impõe novos padrões e novos valores. Evangelizar é confrontar os homens com o Evangelho e ordenar-lhes que se arrependam e creiam. Arrependimento é mudança mental que leva a um novo modo de ver, no qual a fé em Cristo produz mudança de propósito e mudança de direção. A réplica, a objeção a que se trate de evangelização no aconselhamento é simplesmente que o conselheiro não impõe os seus próprios padrões ao consultante, mas sim procura impor-lhe os padrões de Deus. Naturalmente, ele precisa tomar cuidado para não confundir ambos. Nenhum ser humano tem a liberdade de menosprezar os padrões de Deus. E ninguém tem o direito de escolher que não servirá a Deus, porquanto Deus fez o homem para servi-lo e ordenou que todos em toda parte se arrependam. Atos 17 e 30. Ele os chama para se voltarem dos ídolos para ele, que é o Deus vivo e verdadeiro, para servi-lo e aguardar do céu a vinda do seu Filho. Contudo, nem todos obedecem à ordem divina. O pecado tem dimensões cósmicas. O universo inteiro entrou num estado de desgraça. Toda a criação geme como uma mulher em trabalho de parto. O homem está incluído como parte dessa criação que geme, e sua grande infelicidade, que se deve à existência do pecado, faz parte do problema no aconselhamento. É preciso que os conselheiros ponham atenção nessa fundamental dimensão da culpa, pois o homem nasce culpado diante de Deus. Ele pecou em Adão, pelo pecado de Adão, todo homem alienou-se de Deus e do próximo. O senso de alienação está sempre presente nesse nível. O homem não é culpado só no sentido de que pecou em Adão, como seu cabeça representativo ou federal, mas também tem sua natureza corrupta por sua relação com Adão. Acresce que
corrupção do ser humano leva cada indivíduo à transgressão atual de fato. Essas transgressões atuais trazem maior infelicidade à sua alma. Portanto, há um duplo alicerce de miséria moral e culpa nos homens antes de receberem perdão em Cristo. Mas o homem cujos pecados foram perdoados é feliz. Salmo 32, 1 e 2. Para ser fiel à comissão divina e assim oferecer adequada solução à necessidade humana, é absolutamente indispensável que o aconselhamento inclua evangelização. Os conselheiros devem evitar conscientemente toda tentativa de antecipar-se à obra do Espírito Santo. Devem reconhecer que a salvação da alma é tarefa de Deus, não deles. A eles compete confrontar os não salvos com a oferta universal do Evangelho. Esse oferecimento é feito genuinamente a toda criatura, mas só Deus pode dar vida às almas mortas e capacitá-las a crer. Ele o faz quando, onde e como lhe apraz, por seu Espírito que regenera ou dá vida conducente à fé. Mas os conselheiros, na qualidade de cristãos, são obrigados a apresentar aos pecadores as reivindicações de Cristo. Devem apregoar as boas novas de Cristo Jesus, de que Cristo Jesus morreu na cruz no lugar dos seus, que assumiu a culpa e pagou a pena por seus pecados. Ele morreu para que todo aquele que o Pai lhe deu venha a ele e tenham a vida eterna. Como cristão reformado, este escritor crê que os conselheiros não têm a obrigação de dizer a qualquer consultante não crente que Cristo morreu por ele, pois não o sabem. Ninguém, exceto Cristo, sabe quem são os seus eleitos pelos quais ele morreu, mas a tarefa do conselheiro consiste em explicar o Evangelho e dizer com muita clareza que Deus ordena que todos os homens se arrependam dos seus pecados e creiam em Jesus Cristo. Evangelização noutética. Como se pode realizar a evangelização no aconselhamento? Pode ser que existam muitas maneiras legítimas de responder a essa pergunta. Porém, um ponto de partida é o ministério evangelizante de Jesus Cristo. Como conselheiro noutético que confrontava diariamente os homens, ele nos mostra como é que a cura do corpo e a solução de dificuldades e problemas humanos podem combinar-se com a evangelização. Levanta-te, toma o teu leito e anda, e teus pecados são-te perdoados. São dois conceitos que marcham lado a lado no registro dos evangelhos. Os conselheiros noutéticos empenham-se em reeditar isso no aconselhamento que ministram. Os conselheiros apresentam as respostas bíblicas às necessidades físicas, sociais, intelectuais e psicológicas do homem. Mas, ao mesmo tempo, afirmam que só as pessoas redimidas podem viver de maneira agradável a Deus. É verdade, por certo, que a primeira afirmação feita por um conselheiro a um incrédulo não será comumente esta: creia no Evangelho. Muitos clientes não estão imediatamente prontos para ouvir o Evangelho. Quando uma pessoa está correndo, primeiro é preciso que a parem antes de poderem falar-lhe. Os homens estão correndo de Deus. Além disso, a Adão o Evangelho não foi pregado primeiramente em termos de perdão. Deus salientou primeiro o pecado da quebra de sua lei, ressaltou o problema e a necessidade de Adão. Sua necessidade de um Salvador ficou em clara evidência quando Deus o confrontou, expôs seu pecado e lhe revelou a penalidade por seu pecado. Somente depois de haver
proclamado as más novas da quebra da lei, com sua pena e com suas sanções, é que Deus lhe fez a gloriosa promessa de redenção em Cristo. É próprio que os conselheiros noutéticos também falem das necessidades humanas. Eles falam do pecado e suas consequências. Explicam a alienação resultante da conduta pecaminosa. Mostram como o erro de não seguir a Escritura, o desrespeito a Deus e os modos pecaminosos de viver trouxeram desgraça ao homem. Depois, nesse contexto, apresentam o Evangelho. Embora se possam tomar várias sessões até chegar ao ponto adequado para a apresentação do Evangelho, todo o aconselhamento deverá desenrolar-se dentro da atmosfera cristã. Já no início, o consultante deve ficar sabendo que a orientação que se segue é bíblica. Deus é mencionado com frequência. Procura-se fazer com que os clientes vejam que a totalidade da vida é religiosa, isto é, relacionada com Deus. Elevam-se orações em conjunturas apropriadas e as escrituras são manuseadas como o padrão autorizado de capa a capa. Normalmente, os conselheiros não ficam tecendo argumentos em favor da autoridade das Escrituras. Simplesmente dizem aos seus clientes que a Bíblia é a base sobre a qual se desenvolve o aconselhamento. As soluções são obtidas num contexto cristão. Desta maneira, os conselheiros envolvem tudo desde o começo na fé cristã, mas deixam que a própria confrontação do Evangelho se desenvolva num ponto adequado. No século XVI, seção 7ª, diz a Confissão de Fé de Westminster, segundo a edição original de 1647. As obras feitas pelos não regenerados, embora sejam quanto à matéria, coisas que Deus ordena e úteis tanto a si mesmos como aos outros, contudo, porque procedem de corações não purificados pela fé, não são feitas devidamente segundo a palavra, nem para um fim justo, a glória de Deus. São pecaminosas e não podem agradar a Deus, nem preparar o homem para receber a graça de Deus. Não obstante, o negligenciá-las é ainda mais pecaminoso e ofensivo a Deus. O trecho transcrito é uma declaração bem equilibrada, oriunda das Escrituras. Ajuda a explicar o ponto de vista do conselheiro. Primeiramente, diz com clareza que as obras feitas pelos não regenerados, mesmo que sejam atos ordenados por Deus, de nada valem quanto a torná-los dignos de receberem a graça de Deus, nem possuem mérito algum perante Deus. A confissão afirma que essas obras procedem de corações não purificados pela fé, não são praticadas do modo certo, nem para o fim certo, a glória de Deus. Portanto, essas obras são pecaminosas. Qualquer ideia de salvação por mérito ou de preparação para a graça é excluída. Contudo, a confissão afirma que tais obras são úteis tanto a si mesmos como aos outros, e que o negligenciá-las é ainda mais pecaminoso e ofensivo a Deus. A impressão que se tem, então, é que, de acordo com a confissão, está certo ajudar os homens a se amoldarem, mesmo que não vão além de uma conformidade exterior, aos padrões escriturísticos. Uma vez que o não regenerado faz boas obras por motivos errados, ele não pode agradar a Deus. Romanos 8:8. Não obstante, a confissão retamente observa que negligenciar o incrédulo a prática da coisa certa é ainda mais ofensivo a Deus. Assim, é que ajudar os descrentes a resolverem seus problemas, ajudá-los a mudarem seus padrões
de hábitos menos corretos para mais corretos, conseguir que eles atendam formalmente aquilo que a palavra de Deus diz acerca de determinados aspectos de suas vidas, é honrar a Deus e praticar aquilo que é útil tanto para os incrédulos como para os demais. Assim, é coisa correta quanto à evangelização ajudar os não crentes, evangelizando o tempo todo, ainda que a evangelização como tal não alcance êxito. Jesus curou 10 leprosos, mas somente um deles voltou para dar-lhe graças. Também os conselheiros podem, às vezes, perguntar: onde estão os 9? É preciso dizer, porém, que em nossas sessões de aconselhamento há normalmente grande porcentagem de cristãos. O nome que usamos bem a maneira do pastor que aconselha notaticamente atrai mormente os cristãos e tende a afastar os que não o são. Desse modo, uma grande proporção, talvez 3/4 dos nossos clientes é de cristãos. Todavia, a quarta parte restante dá-nos a oportunidade de empregar uma abordagem do problema orientada com vistas à evangelização, que olha para o problema do consultante à luz da explicação dada por Deus sobre por que existe o problema, rebelião contra a sua santa lei, e encontra sua solução na fé em Cristo e na santificadora conformidade com a palavra de Deus. Esse é o esquema divino para a evangelização no aconselhamento. Santificação e aconselhamento. No seu sentido mais completo, o aconselhamento notético é, pois, simples aplicação dos meios de santificação. O requisito básico da santificação é a presença do Espírito Santo na vida da pessoa regenerada. Em Colossenses 2 e Efésios 4, Paulo salientou isso em sua discussão sobre o novo homem e a renovação à imagem de Deus. Essa imagem foi arruinada na queda. A meta do aconselhamento é a restauração dessa imagem. Concretamente, isso significa semelhança com Cristo, que é a perfeita imagem humana de Deus. Essa meta é atingida quando o cliente deixa os padrões de sua vida pecaminosa anterior e cresce rumo a restaurar de Cristo. E cresce rumo à estatura de Cristo. Isso começa quando o Espírito Santo restabelece a comunicação com Deus. 1 Coríntios 2 mostra que sem a regeneração não há nenhuma comunicação com Deus. Por seu poder, o Espírito Santo então capacita o cliente a começar a despir o velho homem de seus antigos padrões de vida e a vestir o novo homem com os seus novos padrões, que são os da Escritura. Dia a dia, o cristão deve crescer na graça, provando sempre o que é agradável ao seu Senhor. Efésios 5:10. Santificação significa mudança. Santificação é mais do que aprender o que a Bíblia ensina. Envolve mudança pessoal. Às vezes, quando os clientes se veem encurralados e são forçados a reconhecer que seu comportamento é irresponsável, tentam evadir-se a questão respondendo: bem, é isso que eu acho que sou. Dizem-no resignadamente, esperando que o assunto fique por ali. Falam como se não houvesse possibilidade alguma de genuína mudança de personalidade. Tal maneira de ver o ser humano é decididamente antibíblica. Em certo sentido, os seres humanos poderiam ser mais bem descritos como desenvolvimentos humanos. A personalidade pode ser mudada. No decurso da história, Deus tem mudado Jacós em Israéis, Simões em Pedros,
e Saulos em Paulos. A personalidade de hoje baseia-se na de ontem. O que é hoje é apenas o composto do passado. Por ocasião do nascimento, Deus deu a cada um de nós um depósito de substância herdada que a Escritura chama de physis, natureza. Esta é uma questão de elaboração genética. Mas a personalidade não é isso. A maneira como se empregue a physis ao reagir face aos problemas e desafios da vida determina a personalidade. Aqueles esquemas de reação podem ficar profundamente gravados por algum período. Com o tempo, podem assumir a aparência do que costumamos chamar de segunda natureza, isto é, quase tão dado como a physis original. Embora os estilos de hábitos sejam difíceis de mudar, sua mudança não é impossível. Os conselheiros noutéticos regularmente veem alterar-se os padrões de 30 a 40 anos de duração. O que foi aprendido pode ser desaprendido. Um cachorro velho pode aprender a reagir, a realizar novos truques. Há quem pense que as decisões passadas devem ser mantidas tão firmemente como as leis dos medos e dos medos e dos persas. Gente assim deveria reler o relato bíblico que mostra as consequências daquelas leis estultas. Os clientes devem dar-se conta de que as decisões passadas estavam baseadas em dados e juízos de ontem. Os primeiros podiam ter sido insuficientes e os últimos pobres. Se novos dados vêm à luz, se a pessoa acha sua capacidade de julgar mais clara hoje, deve esforçar-se por corrigir as más decisões de ontem. A palavra de Deus muda as pessoas, muda seu modo de pensar, muda suas decisões e muda sua conduta. A mudança é coisa importante para os conselheiros noutéticos. As Escrituras em todo lugar prevêem mudança. O Espírito Santo é o espírito de mudança. Sua atividade é em toda parte representada como a dinâmica e o poder que estão atrás das mudanças de personalidade no povo de Deus. Onde quer que se manifeste a atividade do Espírito Santo, as pessoas são transformadas. Disse Deus: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vida estática, decisões estáticas, personalidade estática não condizem com o quadro bíblico da nova vida. Onde há vida, há crescimento. E crescimento significa mudança. Crescimento significa amadurecimento, significa o refinamento das ideias e modos de fazer as coisas. Daí, ao consultante cristão, não se deve permitir que alegue que ele é o que é e nada se pode fazer a respeito. A mudança é difícil de ser aceita por certa gente. A mudança é difícil porque significa fazer algo novo, algo incomum, algo jamais feito antes. Comumente significa permutar velhos esquemas de hábitos por outros novos. Tal mudança é uma ameaça. As pessoas temem o desconhecido e, portanto, não se mostram dispostas a lançar-se a novas aventuras. Para um cristão, porém, a mudança deve ser emocionante ao invés de ameaçadora. A vida cristã é uma aventura na esfera da novidade de Deus. Não é preciso que a novidade leve o cristão a sentir-se inseguro, porquanto o futuro só é novo naquilo em que não foi experimentado ainda, não é desconhecido para Deus. Cristo é o pioneiro da fé característica do cristão. Ele é seu autor e seu consumador. Ele sabe todas as coisas acerca de nossas vidas. Cristo provou o pior que esta vida tem para oferecer, tudo que a morte contém.
e agora está vitorioso do outro lado da vida e da morte, na glória eterna. Para o cristão, pois, a providência de Deus é a realidade vital. O Salvador deixou diante do cristão o caminho já aberto. Para o cristão que permanece estático e sedentário, temeroso da mudança positiva e bíblica, freneticamente apegado ao passado, seja quanto ao crescimento de sua personalidade, seja nas decisões de sua vida, seja em sua maneira de viver, resistir à mudança santificadora é resistir ao Espírito Santo e entristecê-lo. A doutrina escriturística da santificação envolve necessariamente crescimento em santidade. Os cristãos têm que sofrer mudança para irem ficando mais parecidos com Cristo. Esse crescimento significa mudança rumo à plenitude da estatura de Cristo. Em princípio, é certo que os crentes foram declarados perfeitos em Cristo, mas agora devem crescer para, na prática, se tornarem mais semelhantes a Cristo. As novas verdades descobertas no estudo das Escrituras devem tornar-se novas práticas urdidas na estrutura da vida diária do cristão. Portanto, o aconselhamento pastoral ajuda fundamentalmente os cristãos a se santificarem. O aconselhamento envolve ajuda as pessoas para que se dispam dos velhos padrões que provieram e se desenvolveram da rebelião contra Deus, ajudando-as também a adotarem as novas práticas que provém e se desenvolvem da obediência a Deus. Eis aí o desafio, a oportunidade e o dever do pastor